Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do módulo Ponto Eletrônico. E a única coisa que eu peço pra você é que dê um like nesse vídeo aí pra ajudar o nosso canal. Assim, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega pra mais pessoas. E por último, pessoal, toda vez que a RFB inicia um conteúdo novo aqui no nosso canal do YouTube, lá no Instagram tem conteúdo diário. Então, você aprende aqui e aprende lá. Se você não segue, corre lá. Bora lá pro nosso conteúdo! Olá pessoal, na nossa última aula nós falamos um pouco sobre o cadastro, que são primordiais aí para fazer a funcionalidade do módulo do ponto eletrônico. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que seria a parte de lançamento das marcações e o cálculo final, certo? Então vem comigo aqui no computador que eu vou mostrar para vocês agora. Em atualizações, cadastro de funcionário e funcionário. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar alguns cadastros que nós fizemos na aula passada, aonde que eu vou acoplar isso aqui dentro do Proteus. Então aqui na Ana Clara, eu vou dar só um visualizar e vou lá no cadastro para mostrar para vocês. Controle do ponto. Turno de trabalho, foi o cadastro que nós fizemos, então é aqui que nós colocamos no funcionário. Regra de apontamento, precisa também estar aqui dentro do cadastro do funcionário, que nós também cadastramos. E sequência de turno é aquela tabela de horário padrão, que nós também fizemos o cadastro na aula passada. Também precisa estar aqui estipulado dentro do cadastro, senão não funciona a parte do ponto eletrônico, certo? Ok. Caso você precise fazer uma troca de turno do seu funcionário, acontece muito com funcionários aí que trabalham com revezamento. Então aqui no próprio módulo você consegue fazer também o cadastro do funcionário, troca de turno. Ela é bem simples e tranquila. Então aqui você vai selecionar o seu funcionário, você vai colocar em alterar, porque quando você faz o primeiro cadastro, ele automaticamente já se cria a primeira linha com o turno do cadastro inicial. Aí aqui você vai jogar a data que você quiser. Aqui é o turno que ele é hoje, a sequência e a regra, que nós acabamos de ver. E aqui você coloca o turno para qual você deseja ir, com também a sequência e também a regra, certo? Precisa sempre ter essas informações para funcionar o ponto. Ok. O próximo cadastro que eu vou mostrar para vocês aqui é a parte de importação. Importação do TXT, ela é primordial, somente ela pode trazer as suas marcações do relógio. Eu vou só dar uma passada aqui para vocês poderem entender. Miscelânea, cálculo, leitura e apontamento. Não é cálculo mensal, galera, é leitura, é ler o TXT, não calcular o ponto, certo? Aqui em parâmetros, é os parâmetros primordiais do Proteus. Então aqui a gente coloca filial, centro de custo, o turno. Se você deixar tudo de branco, às vezes ele vai fazer uma leitura geral de todos os funcionários. Os relógios, período inicial e período final. É o período do seu apontamento de cálculo. Então aqui eu vou jogar 1/7 a 31/7 de 2021. Detalhe e como dica para vocês, não esqueçam de estar logado com a data do último período seu que está fazendo o apontamento. No meu caso, é do dia 1º ao dia 31. Então eu estou logada como 31. Certo? E aqui você joga apontamento, todos para fazer a leitura, reapontar ambos, cadastro do funcionário e assim por diante. É só clicar em OK e clicar em OK, ele vai fazer toda a leitura do seu relógio, certo? Seu relógio precisa estar cadastrado também. Após a leitura, aqui embaixo tem a palavra cálculo. Não precisa ir em cálculo depois. Primeiro nós vamos fazer a manutenção. Então essa é a sequência. Cadastro do funcionário com todos os cadastros principais, depois a leitura do TXT e após isso a manutenção. A manutenção nós vamos fazer em atualizações, lançamentos, marcações. Aqui em marcação, mesmo a hora vindo do ponto, você consegue desconsiderar para corrigir. E você também consegue incluir hora, você também consegue alterar hora. Então nós vamos entrar aqui na Ana Clara, atualizar. Aqui ele tem algumas marcações. Então, por exemplo, se eu quiser alterar as 18 horas para as 17, eu consigo fazer isso. Eu dou um Enter, eu deleto e coloco 17. Inclusão manual salvar. Se vier do relógio, você não consegue fazer desta maneira. Você precisa em outras ações desconsiderar. Aí ele vai sumir a hora e aí você coloca a hora que você precisa pôr, certo? Fica como dica para vocês aí. Aqui você também consegue reapontar para você poder ver os possíveis resultados. Então aqui ele me traz atrasos, a minha hora extra, o que está compensado, o meu DSR, tudo aquilo que tiver dentro da sua regra de apontamento e dentro da sua tabela de horário padrão, ok? Foi o que nós vimos de cadastro da aula passada. E aqui você faz toda uma análise. Aqui também acontece às vezes de pular, sempre acontece na verdade, né? De pular muitas vezes a hora. A pessoa às vezes esquece de
de bater na entrada ou esquece de fazer a batida na saída e assim por diante. Então, aqui no caso, eu vou colocar aqui as 14, só para mostrar para vocês e dar uma dica aí para vocês. E aqui eu vou pôr as 17. Aqui eu vou desconsiderar. Então, aí você tem aqui das 8, aqui deveria ter as 13, só que ela não bateu a saída para o almoço. Aí você precisa, de vez você desconsiderar essas duas e colocar manual as 3, você coloca em cima das 14, aperta F5, que ele vai pular para o lado para você poder colocar a hora que está faltando, a marcação que não está aparecendo, certo? Então, é algumas dicas aí do que você consegue fazer aqui dentro da manutenção de marcações. A parte de abonos, ela não é feita por aqui, você precisa fazer na parte de lançamento e integrados. Eu vou só passar para vocês darem uma olhada como fica. Então, Ana Clara, alterar. Eu sempre clico em alterar porque já existe as marcações lá. Se você pegar um funcionário que não tem nenhuma marcação, você precisa clicar em incluir. Então, aqui dentro de alterar, eu tenho aqui em cima as batidas e aqui embaixo os resultados destas batidas. Então, nesse dia, ela realizou horas normais, ela não realizou 1 hora, então ela tem como atraso 1 hora. Nesse atraso, eu posso colocar um abono. Então, aqui em motivo de abono, eu posso jogar qualquer tipo de abono que eu quiser e salvar. Ok? Então, aqui que você faz a manutenção de todas as justificativas do seu ponto, certo? Então, após você fazer toda a sua manutenção, aí sim nós vamos para o cálculo mensal, que é o cálculo final do ponto. Miscelânea, cálculo, cálculo mensal. Esse cálculo é para ele trazer os resultados no seu espelho de ponto, por exemplo, no rodapé. Então, você quer saber quanto que ela fez de hora extra, quanto que ela fez de atraso, os resultados, isso se chama. Então, depois deste cálculo é que ele vai popular esses resultados. Antes disso, ele não popula. Então, aqui você também faz toda a parametrização. Se você quiser deixar de branco, às vezes você pode. Regra de apontamento, horas apontadas. Aqui nós colocamos o nosso período. Refeição para quem tem e assim por diante. Só dá ok, ok e mandar ele calcular. Ele vai pegar essas informações e vai fazer todo o cálculo, certo? Então, essa é a etapa final do cálculo do seu ponto. Após isso, você vai para a parte de relatórios. Espero que vocês tenham gostado dessa aula super rápida. O ponto, ele é um módulo com muito mais informações do que isso. Então, se vocês querem ver um pouquinho mais, como faz um cadastro de turno 12/36, como se cria motivos de abono, como se faz integração do ponto para folha de pagamento, como se faz o fechamento do banco de horas, o cálculo de banco e muitas outras informações. Acabei de criar um treinamento do módulo do ponto eletrônico completo junto com a RFB Sistemas. Então, espero vocês lá. Até logo!